isso. Acho que a gente tá de volta. Assim a gente espera, né, amiga? Mais uma vez tentando. Tá igual eu na academia. Brasileiro não desiste nunca, Não. mano. Tamo junto. E sobre o que a gente vai falar hoje? Eu só ia falar, gente, não se preocupem, a gente não vai estourar nada, não vai estourar o áudio de vocês. Tá bem melhor hoje. Espero que sim. Cara, na verdade, a gente pensou muito sobre o tema e a gente já pincelou várias outras vezes. Praticamente em todo podcast, em todo episódio, a gente fala sobre saúde mental, que a nossa não tá muito boa. Mas ao invés da gente só pincelar, a gente pensou em um pouco mais profundo nas nossas histórias, mais detalhe, com, na verdade, o sentido de tentar ajudar, compartilhar. E tem um negócio que eu não comentei com você, apareceu uma moça no Facebook essa semana, tem um grupo de expatriados aqui em Tallinn, e ela estava praticamente fazendo um relato que eu poderia ter escrito há 4 anos atrás. Sim. Fazendo bingo ali, sabe? Check, check, check. Todos os sintomas que ela descrevia, a sensação de estar sozinha, de estar completamente desesperançosa. E assim, foi muito legal. Ela falou que estava um pouco de vergonha, a gente também vai falar sobre isso. Mas assim, caramba, ela ticou várias coisas que eu falei assim, cara, podia ter escrito isso. Então a gente pode se ajudar. Se você acha que tá sozinha, se você acha que tá só com você. E a gente sempre fala, não tá sozinha. É importante a gente vir nos despir aqui hoje. Exato. Na verdade, eu acho que o objetivo não é nem fazer disso um muro de lamentações. Não é bem esse o ponto. O ponto, na verdade, é a gente falar sobre como o que aconteceu com a gente afeta a nossa vida real. E, inclusive, como tu falou desse relato, eu já falei isso, eu acho que em algum episódio anterior. O relato de uma cliente minha no salão foi que me deu coragem pra ir atrás do diagnóstico. Ai, amiga, não sabia. Eu acho que eu já falei isso, senão... Eu não prestei atenção. É isso, sabe? De como ela tava... de como eu olhei pra ela e admirei a mulher que ela era e disse pra ela, nossa, eu te acho incrível, tu é uma artista, assim, sensata. Ela assim, olha, pode ser... Tu acha massa, mas eu passo por isso, aquilo, e me trato e melhorou minha vida. E eu, a partir daí... Porque minha psicóloga já tinha dito, né? Vai atrás disso. Não. Porque eu não preciso. Imagina! E aí o ponto é... A minha intenção hoje, com a gente conversando, é desmiuçar um pouco mais o que é a bipolaridade tipo 2, que é o meu caso. Porque... é muita caixa, tem muita caixa. Porque é hipomania, é mania, é depressão. A depressão tá batida, todo mundo sabe quais são os sintomas. Tá batida. Tá batida no sentido de já desmiuçaram muita coisa, sabe? Já trouxeram muita coisa sobre entendem o que muito mais estudado, né? Exato, porque é muito sutil as coisas. E tem uma caixa grande da depressão. Então, às vezes, pra ti, como tu falou, não era que tu ficava jogada na cama e não fazia nada, mas era o sentimento que tu tinha por dentro. No meu caso, muitas vezes eu fico jogada na cama. Então, tipo, tudo isso tá dentro da caixa da depressão, que é gigante. Na bipolaridade... Mas eu ia falar que mesmo assim, eu tava... Que no meu caso, gente, é só depressão, desculpa, não tenho coisas mais pra dar um spice aí no negócio. Não, é ridículo. Mas eu tava esperando, a gente vai falar, já vamos entrar aqui nos detalhes, mas eu tava esperando justamente aqueles sintomas, entre aspas, tô fazendo aqui com o dedinho, quem tá ouvindo a gente só no áudio, né, lá entre aspas... Os clássicos, eu não tomo banho, eu não abro a porta da, a janela de casa, eu não olho pro sol e sorrio. Enfim, eu tava esperando tudo aquilo que a gente já viu em filme, seriado e que as pessoas normalmente falam. O estereótipo então, clássico, eu nunca achei que eu tava passando por isso. Porque imagina, a casa tava funcionando, enfim, vamos entrar nesses detalhes. E no meu caso da bipolaridade, o que eu ouço? A pessoa entra em mania ou hipomania, então ela fica lá em cima. Ou então ela entra em depressão. Mas o que é ficar lá em cima? Até com a psiquiatra, tu sente isso, tu sente aquilo. Mas isso o quê? Isso, sabe assim, mais detalhado. Porque o que eu sinto? Não sei se a gente já quer entrar por aí ou tu vai, não, coisa. Começa já vai, toca aí. E aí, por que eu vou falar o que eu sinto
para dar contexto do porquê que a gente para e volta, do porquê que a gente demora tanto para continuar, de como é tão difícil para mim várias coisas que não é visível para quem tá de fora. A gente já falando sobre as vozes das nossas cabeças. Exatamente. Que muitas vezes é a nossa própria, né? Exato. O tá lá em cima é realmente ser um falso otimismo, sabe? De que tudo vai dar certo, de que esse projeto aqui vai ser massa, tanto que a gente foi lá, eu com a Tati, não, vamos, agora vamos, a gente grava, a gente gasta mais dinheiro, mas é mais caro, mas aí o projeto vai ficar mais bonito, vai, faz. Aí daqui a pouco já não tem mais a mesma motivação, já não faz mais tanto sentido pra mim, eu já não tenho mais eu não tenho motivo pra fazer aquilo ele acabou. E aí entra o meu salão, porque como eu já falei anteriormente, eu fechei o salão e tal. E tem esses períodos de alta que eles duram mais tempo, mesmo eu estando em depressão. Então primeiro vem o pico de que eu posso tudo, eu sei tudo, eu consigo tudo. Esse salão começou como um projeto secundário, mas aí eu fui crescendo dentro do projeto. Então aquela animação, a euforia de fazer dar certo, essa euforia que as pessoas tanto falam, de tipo, não, vai dar certo, agora eu vou ler 5 livros, agora eu vou abrir uma empresa, agora eu vou fazer uma dívida de 18 mil reais para ter um salão maior. Ultra otimismo. Só que é mentira. É o meu cérebro falando, e eu não consigo. Muitas vezes as pessoas, mas por que tu te mete furada? Por que na época que tu tava solteira, tu se relacionava a cada 3 meses com uma pessoa diferente? Por que tu largou teu casamento? Isso tudo é química do meu cérebro. Ai, Raquel, tá usando o teu diagnóstico para poder justificar toda a merda que tu faz. Não é o caso. O caso é de que naquele momento lá atrás, eu não fazia ideia que era químico. Hoje, eu já consigo identificar alguns pontos. Por exemplo, eu tô mobiliando a casa. Não, vamos, porque a gente bota isso aqui, bota aquilo ali, eu quero fazer tudo. Já vou comprar papel de parede. Que é uma coisa que você realmente está fazendo nesse momento. Exato. Não é um exemplo fictício. Não. Tá rolando. Tá acontecendo. Só que, se eu não soubesse que quimicamente eu posso estar alterada, eu ia me endividar pra fazer isso, como eu me endividei no salão. Putz, e essa, na verdade, essa é a pergunta que eu tava pensando agora, né? Você falando desses momentos de euforia, não, eu consigo, eu posso, não sei o quê. E, obviamente, eu não sou diagnosticada com bipolaridade, nem nada disso, mas isso que eu ia falar, eu tenho esses momentos, então teve até um projeto que eu comecei a fazer com a Sâmara, e que também estamos fechando a empresa essa semana, porque eu tenho uma facilidade muito grande de me enamorar, de me apaixonar pelas coisas. Mas é normal que a então, gente isso tenha que eu ia período. chegar, assim, que você falou assim, nossa, não, esse projeto vai ser legal, não sei o que. E tipo, hoje, depois de tudo que passou, você consegue entender aí nessa granularidade, tipo, o que eu estou desbalanceada quimicamente, você sente, ou tipo, você só sabe que tomando os seus remédios, você sabe que você só essa pessoa otimista, mas sem isso que eu ia falar, como é que tá hoje? O que acontece? Pra ser bem honesta, eu tenho pouquíssimos momentos da minha vida que eu considero que eu estive estabilizada. Sem medicação eu nunca tive, porque tem esse lance de estado misto, que também entra, Mas né? desde quando você toma medicação especificamente de bipolaridade? Pouquíssimos momentos que eu estive estabilizada. Eu sempre tô buscando tá normal. Porque, assim, ó, Raquel, mas isso tu com não medicamento, Rá? Já com medicação. Então, mas desde quando você toma? A medicação? Fazem 4 anos. Amiga, eu achava que tomava já fazia tempo. Não. Só 4 anos. E ainda assim, com a medicação, exatamente, porque aqui a questão da saúde mental é muito fechada. A caixa da bipolaridade é só se eu tento me matar num período de 2 semanas, e depois eu saio desse período de tentar me matar pra querer produzir tudo. Aqui não tem mais nuance do que essa caixa tão fechada. No Brasil, graças a Deus, a gente já tem muito mais estudo, muito mais sensibilidade para lidar com qualquer diagnóstico. A própria depressão. Entendeu?
E aqui não. Então, eu ainda sinto que a minha medicação não tá perfeita. Então, dentro desses 4 anos... Testando. Foram momentos muito curtos que eu digo assim, cara... Tô bem. Tá tudo bem, tal projeto é legal, mas eu posso só fazer. Poxa, hoje eu tô um pouquinho triste, eu tô um pouco desmotivada. Não, mas tá tudo bem, hoje eu descanso, amanhã eu continuo. Ou então, não, eu tô desmotivada, mas vou continuar fazendo. Tá. Essa constância de forma consciente foram pouquíssimos momentos da minha vida. Caraca, que loucura. Então eu tô sempre, o tempo todo, lutando ou pra não enlouquecer no sentido de vou conquistar o mundo, mano! Ou então sempre lutando pra não ficar na cama o dia inteiro. Eu tô sempre, o tempo todo. E isso reflete em todos os projetos da minha vida. O projeto mais conciso e mais longo que eu tive foi o salão. Por causa do processo terapêutico. De quando eu tava bloqueando tanto pra desistir, ou então pra poder, vamos investir mais, é porque precisa crescer mais, a terapia me trazia de volta. Calma, peraí, será que é isso mesmo? Vamos conversar. Mas também, sempre nessa tentativa, nunca mentira, mas foram pouquíssimos momentos que eu pude olhar pra isso e dizer, puxa, e vou te falar bem a verdade, eu só sei que eu estive em hipomania, porque não chegou a um prejuízo tão grande. Eu só sei que tive em hipomania na época de crescer o salão, exatamente por causa da terapia. Que eu identifiquei lá atrás e vi que eu me meti numa dívida de 18 mil euros, que estou pagando até hoje. Tá acabando, amigos. Boleto vão parar de vir. Exato. Não porque, de fato, eu tava pronta para aquilo ali foi uma coisa pensada, foi analisada. Eu achava que foi, mas não foi. Tanto que o resultado não foi positivo. E não é nem sobre o dinheiro em si. É como eu estava sendo enganada pelo meu próprio cérebro, quimicamente, de que tudo é possível. Eu acho que esse é o ponto. Tudo é possível. Quando tu acredita em um período que tudo é possível, e logo em seguida tu cai para uma depressão... e desmotiva tudo, e aquele próprio projeto que tanto tu acreditou que era possível, ele sai de foco, e tu perde o foco de tudo. Agora, por exemplo, o momento que eu tô vivendo é de que eu tô lutando pra não cair na depressão de novo. As 2 semanas atrás eu tava bem mal. Não, é isso, peraí, eu tenho lista pra tudo, eu tenho que ter lista pra tudo. Hoje o que eu vou fazer? Vou lavar Tomar a louça. banho. Sim. Hoje eu vou lavar a louça. Tem que ser no detalhe. Tem que ser no detalhe. Entendeu? Porque senão a minha vida não funciona. Porque aí quando eu tô ali assim... ai, caralho. Tenho que viver. Que caralho. Aí, que preguiça. Que preguiça. Mas quem nunca, né? Especificamente, pontualmente. Exato. Mas o foda é justamente quando... E isso daí também é um ponto que eu acho que eu vou trazer do meu. É justamente quando é a constância. Porque ter um dia que você tá super eufórica, normal. Tem um dia que você, caraca, mano, não tô a fim de fazer nada. Essa semana eu tive isso. Estou muito estressada com as minhas filhas, aí vai entrar também no meu negócio. Mas assim, eu já saí disso, mas é uma coisa que é uma doença crônica. Então eu tenho que ficar sempre olhando ali, tá espreita e prestar atenção. Mas assim, essa semana teve um dia que eu falei assim, gente, eu tô tão estressada, não quero fazer nada, eu quero vegetar. Aí, ai gente, eu não sei se o Fábio vai ouvir esse episódio depois ou não, mas eu maratonei, o que foi? American Horror Story. Nunca tipo, vi. É ok. Não. Se fosse metade. Mas enfim, fiquei, tipo, o dia, pedi comida, fiquei em casa, tipo, quase não trabalhei. Tava cansada, eu falei assim, gente, eu preciso hoje vegetar, não quero pensar em nada. Então, é normal que um dia aconteça isso, 2 dias, às vezes até uma semana, você tá super estafada, ou você tá num crescente de um projeto. O problema é quando isso vira meses, Exatamente. anos, Exatamente. ali naquele estado. Exatamente, e no meu caso oscilando, porque eu tô entre os 2 polos, entre ser muito produtiva, entre fazer tudo acontecer e acreditar que nada vai dar certo, que nada funciona, que eu sou um lixo, sabe? É muito difícil e só hoje eu consigo identificar várias coisas, mas não deixa de fazer com que eu ainda sinta, entende? E a raiva, né?
A raiva de, no dia que eu tô depressiva, me sentir inútil. Frustração. Olhar que nada valeu a pena. Ai, amiga, E aí, na que semana saco. seguinte, ao contrário. Lembra que eu falei... Vale super a pena! O mundo é eu maravilhoso! não me arrependo de nada, porque tudo é crescimento, tudo é aprendizado. Na semana seguinte, ou daqui a um mês... Desculpa, é o cigarro. Daqui a um mês... Não. A mesma coisa. Só que ao contrário. Cara, entende? que foda. Uhum. Então, enfim. Explica, mas não justifica, na maior parte das vezes, porque a intenção não é ficar aqui, né? Não é ficar tipo assim, ai, coitadinha de mim, eu sofro disso, ai, meu Deus do céu. A ideia com essa fala é que se tu sente isso também, como a Tati falou, por um período de tempo, uma coisa pontual, Normal. é normal, vida. É vida. Chama vida. Exatamente. Mas se isso é contínuo, tem tratamento, a vida pode melhorar muito. Eu sinto que eu perdi muita coisa, eu prejudiquei a vida de muita gente ao longo desse caminho, exatamente porque eu não sabia que era químico. Uhum. E que eu poderia ter tratado e eu não precisava ter me culpado tanto ao longo desses anos de ter sido filha da puta em vários momentos, de ter negligenciado coisas e pessoas ao longo da vida inteira, me negligenciado, entendeu? Então, é muito importante que a gente esteja atento. E exatamente pensar, né? Quanto disso é da minha personalidade, que eu achei que muitas das coisas, eu ser mau caráter, eu ser filha da puta... Eu sou assim, gente. Era assim. da minha personalidade. Tipo assim, eu começo um projeto e não termino. Eu faço uma dívida e me quebro toda pra fazer. Então, poxa, eu já fiz isso antes, eu continuo fazendo. E aí entra no coisa, não, porque a lição vem quantas vezes for necessário até tu aprender. Mas a lição não era eu que buscava. Sabe? Não era uma coisa assim, não, consciente. Não. É a vida acontecendo. Mas quando isso te traz sofrimento, aí eu acho que vale a pena a gente procurar pra saber se realmente é a nossa personalidade ou um diagnóstico. Voltando alguns passos atrás, você falou um negócio que a gente estava até conversando antes de começar a gravar aqui, que você falou assim, explica, mas não justifica. E é justamente o que a gente estava falando antes de responsabilidade. Que é o que adulto tem que fazer. Exato. Se tá acontecendo com uma criança, tipo, só explica e justifica tudo. Porque a criança ainda não tem capacidade. Mas uma vez que você é um adulto, tipo, sim, eu entendo e você existe a compreensão de que isso, então eu preciso tomar atitudes, eu preciso me responsabilizar pelos meus atos. Se eu não tô tomando remédio, caramba, eu tô cavando minha própria cova. Exato. Então, assim, né, que a gente tava falando desse negócio de assumir a responsabilidade. Existe ainda, e até você falou assim, não, que saco, né? Tô aqui me chicoteando. Sim. Passei por essa fase também, mas, cara, preciso assumir responsabilidade, que eu estou tentando, que é justamente, não... Tem eu tava vendo um podcast também, que era com uma psiquiatra, gente, eu não lembro o nome dela, mas eu acho que eu já também falei isso em outro episódio, que ela fala que pills don't teach skills. Então, as pílulas, elas não vão ensinar as habilidades. Ela te ajuda ali no momento, mas é o que você falou também, Rá. Eu ia perguntar também pra você, quais são os balizadores que você tem hoje? Você tinha falado do DI também em alguns momentos, mas a terapia não existe, tipo, pronto, comecei a tomar os tóxicos, tô na droga pesada, então, tipo, foda-se terapia. O negócio tem que continuar. Sim. Porque mesmo que você continue com medicação até o resto da vida, tem que em algum momento entrar a questão da responsabilidade, de ser adulto, de você assumir o que tá acontecendo e tentar tomar as decisões. Claro. Cara, total. Duas coisas, né? Muito provavelmente a minha filha também tem bipolaridade. É genético? É genético, tem uma grande porcentagem genética, mas também tem o meio, né? E, levando em consideração que eu sou uma pessoa que tem bipolaridade e passei... Eu fiz eles sofrer muito, exatamente por causa do meu descontrole. Lá no começo, quando eles eram pequenininhos, é TPM, porque um período do mês
eu enlouquecia. E aí a irritabilidade, porque não enlouquecia aí então de ficar produtiva, de querer fazer tudo. Mas aí entra aquele estado misto que eu falei, né? Todo mundo fala em estado misto, em estado misto. O que é estado misto? É a minha cabeça dizendo, vai, tu consegue, vai gravar o podcast. Vai, campeã! Hoje tu vai atender 10 clientes. Cara, agora é minha vez de tossir, caceta. Pode tossir, não tem problema. Hoje tu vai ser incrível, hoje tu vai postar 10 stories, tu vai fazer o Instagram bombar, e aí todo mundo vai marcar. A tua cabeça tá falando isso, mas o teu corpo, ele não te deixa se mexer. Então, assim, ó, só de tu conseguir sair da cama já é incrível, porque cara, tu amiga, tá que pedindo, frustração, cara. é o tempo todo assim. E aí a questão dos meus filhos, da minha responsabilidade. Infelizmente, a minha criação foi agressão, então, em muitos momentos, tomaram o pedala Robinho, tomaram um tapão nas costas. Ah, mãe, mas eu não quero. Eu pegava pelo bracinho e dizia, tu vai fazer e pronto. Hoje, jamais eu faria isso de novo, porque eu me responsabilizo pelo meu descontrole. E aí, o que mudou hoje? Quando eu preciso lidar com meu filho, às vezes o descontrole vem. Mas eu respiro 10 vezes, deixo ele sair, mesmo com a malcriação feita. Antes, já ia virar um tapão. Volta aqui! Exato. Vou te dar razão pra chorar! Mas isso ainda acontece, isso eu ainda não consigo controlar. Mas a primeira reação era agressão. Então, ou ia tomar um tapão no braço, ou ia... Sabe assim? Mas, tipo assim, isso diariamente, constante. Eu nunca espanquei um filho. E só por isso, eu já achava que eu era incrível. Porque eu era espancada. Então, o meu... Tipo assim, eu tô passando muito menos trauma pra eles. Mas eu garanto que o fato de eu ter criado eles nesse caos mental, nesse caos sentimental... provavelmente ajudou muito pra minha filha desenvolver a bipolaridade dela também. Porque ela tem muito mais trauma do que ela precisaria ter se eu fosse tratada. Aí olha onde que vem a culpa de não ter descoberto o diagnóstico antes. E hoje tem que ter a responsabilidade de quando ela vem pra mim me questionar sobre determinadas coisas. E, mas por que isso, por que aquilo? Respira. Então, filha, olha só, acontece assim, assim, assado. Mas... Não, eu entendo que tu tá frustrada, mas esse é o normal. E muita mãe hoje consegue já lidar assim, porque estudou, porque isso, porque aquilo. Só que isso é um trabalho sobre-humano pra mim. Porque o meu estado misto faz com que eu fique extremamente irritada, porque o pensamento quer fazer tu mover e o teu corpo não te deixa mover. Então, em algum lugar estoura. E normalmente com as pessoas ao meu redor. Sim, quem tá perto. O que tu falou também do Di. No começo, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar a questão do diagnóstico, antes de tudo isso era uma briga desgraçada. Porque ele me questionava, mas por que tu tá assim? Porque eu sou assim, pronta! Gabriela! Ninguém vai me mudar, Gabriela. Ninguém. Entendeu? Hoje, quando ele assim, amor, tu tá um pouco acelerada, tu tá um pouco agitada, amor, tu tá querendo comprar tudo. Em pouco tempo atrás, poucos anos atrás, já ia ser o fecha-pau de porque é assim, eu não tá querendo me controlar. Hoje, quando ele fala isso, aí eu, luzinha. Exato. Talvez. Bandeira amarela. Aí eu paro de ver vários vídeos de decoração, aí eu paro de botar um monte de coisa no carrinho da Temu, da Shein, porque eu digo, realmente, é só a minha cabeça querendo subir. Acelerando. Exato. Aí a minha família serve de parâmetro pra mim melhorar, com certeza, mas é porque eu escolhi. Eu assumi a responsabilidade sobre isso. Eu não posso mais justificar. Explica muita coisa, mas eu não justifico mais sobre a minha doença, vamos dizer. Né? Mas eu acho que entra o papel da terapia também, não só pra você, mas também que o Di também faz, né? Sim, e a todos. Bela também faz. Hoje o Nick não tá fazendo, porque adolescente, 16 anos, tá naquela fase. Agora, ontem ele me disse, talvez seja importante eu buscar um novo psicólogo. Partindo dele. Não, depois de uma conversa sobre várias coisas. Tá, o milagre é muito forte, mas tudo bem. Mas tá vindo. Já tô feliz. Já tô feliz de que teve aí uma busca por isso, né? E como eu tratei a minha bipolaridade por muitos anos como depressão,
Entende? Porque eu só tinha depressão, eu não conseguia identificar esse outro estado. Como é que é o nome mesmo do contrário? Hipomania. Mania. Na verdade, bipolaridade tipo 1 é que entra em mania. Dá pra escutar meu estômago roncando? Não. Nossa senhora, eu tô com muita fome. Gente, tem construção aqui do lado, gente. É isso, os ruídos é a construção. Bipolaridade tipo 1, tu entra em mania. E aí são casos de internação. Quando tu realmente Não consegue se controlar. Não, Tá, despiroca. tá. Hipomania é quando tu entra nesse estado eufórico que eu disse, de que uau, vai dar tudo certo, eu consigo, eu sou a superwoman, mas tu não chega a perder totalmente o controle. Tu desorganiza a tua vida, mas tu não perde totalmente o controle. Então, mania, hipomania, estado misto, que a cabeça trabalha muito e o corpo não, nada, e a depressão. Caraca, que cansaço, amiga. Mas a depressão é mais ou menos o que tu sentia, na verdade, né? Porque é muito parecido com... A depressão é a depressão. Então, gente, o meu caso, bem tranquilo, bem tranquilo. Não A gente falou que a gente não tem que comparar o que é pior, o que é melhor. Mas o meu, gente, muito menos pior, muito tranquilo. Não, porque a depressão... Não, tô zoando, né? Sim. Não é questão de comparação desgraça, porque a gente nunca sabe onde que dói no pé, a gente nunca sabe a realidade do outro, então não existe comparação de desgraça, cada um vai pelo caminho que precisa ir. Exato. Mas no teu caso, Tati, como que tu acha que isso interferiu Primeiro, tu não teria buscado ajuda sozinha, pelo que a gente já conversou. Não teria, porque eu não entendia. Eu não via. Por isso que aí, voltando lá na intro que a gente falou, tava esperando, quer dizer, não tava esperando, tava achando na minha cabeça, ali o meu subconsciente tinha aquele bingo do depressão clássica. E quando eu olhava pra minha casa, eu estava extremamente estressada, nervosa, irritadiça pra tudo, com todos. Não importa se era marido, com minhas filhas. Eu lembro que minha mãe veio uma época aqui, quando a Liz nasceu, com os bichos, na época, Lissa e Bartô, minha gatinha e meu cachorro ainda eram vivos. Então lá no pet, no céu dos pets. Mas assim, tudo me irritava. Quer dizer, ainda hoje, né? Burrice me irrita, estupidez me irrita. Mas isso é normal, porque cada um, tá ligado? Tem a sua personalidade sobre... Sim, mas assim, tava extremamente extremada. E eu não percebia, por quê? Comida tava na mesa, a casa tava mais ou menos limpa ali, eu tomava quase banho todo dia. Sim, normal, né? Tava com recém-nascida. Mas assim, a casa tava rodando, tava lavando roupa, tomando banho. Tipo, gente, como que eu posso estar depressiva? Eu levanto da cama, cuido das minhas filhas. Então, tipo, não tinha. Só que aí teve Eu só tô infeliz. Tipo, eu não entendia. E aí começou as coisas... Isso eu nunca abri pro Fábio. Depois eu abri pra ele. Mas assim, começou a pipocar toda hora. Pensamentos intrusivos, completamente violentos, extremamente violentos. E pensamentos suicidas. Mas assim, não era pensamento... porque como eu vou me matar hoje? Mas assim, coisas que só vêm... Sei lá, tá passando um caminhão enorme na rua do seu lado. O que aconteceria se eu me tacasse embaixo dele? Sim. Mas assim, não é um drama na sua cabeça. Não. É só vou me tacar embaixo do caminhão. Quase que uma ideia. Uma ideia fenomenal. Exato. Tipo, e ainda com ainda um espírito científico. Sim. O que aconteceria? Né? Será que eu morreria rápido? Será que meu crânio... Mas assim, eu entrava num negócio e eu lembro que eu estava passeando com a minha bebê. Eu lembro da Liz no carrinho, porque a Mia, né, tem a Mia que é mais velha e a Liz que é mais novinha. E eu lembro andando com a Liz, andando com o Bartô, e eu pensando nessas coisas. Tipo, gente, que bizarro. Mas assim, ali eu tava tão no fundo do poço que eu não... Normal, é só mais uma... Quimicamente, o teu cérebro desregulado. É Mas, pura cara, química. Mas eu não tinha ideia. Não. Eu não tinha ideia. E eu lembro que teve um dia, eu tava nas internet, e eu lembro que eu vi tem uma série da Netflix que ela chama Beef, e eu acho que no Brasil ficou como Treta.
Eu nunca vi a série, gente. Tá. Mas eu tava lendo sobre... Porque tem um ator que era do The Walking Dead, que ele também faz a voz do Invincible. Enfim, eu gosto do ator e tava lendo a reportagem. E aí tava falando... Eu não sei se as pessoas... Gente, desculpa, eu nunca vi a porra da série. Mas tava falando... dos sintomas de depressão severa é a extrema agressividade. Aí eu tipo... Hã? Exato. Mas eu não sabia? Não, Ninguém fala. Não, por isso, por causa das caixas. As caixas são muito pequenininhas pro tanto complexo. Primeiro, saúde mental não é estudada como deveria. O tanto que a gente precisaria estudar. Mas agora virou moda, todo mundo tem TEA. Virou moda porque todo mundo tem TAB. Não é moda, é estudo, é a ciência desenvolvendo, avançando, é a gente crescendo. Avançando. Exatamente. Mas eu lembro quando começou a onda dos celíacos. Porque agora todo mundo é intolerante. E o negócio que eu senti na pele também, agora com o advento do lipedema, mas eu vejo tudo lá, porque agora não é celulite mais, agora é tudo lipedema. Tipo, gente, primeiro que são coisas diferentes, Sim. Mas é justamente isso. A ciência está avançando e a gente consegue nomear, a gente consegue diferenciar, a gente consegue entender. Mas eu tava ali naquela caixinha, sei lá, do século passado, que é real, né? Sim. O que é depressão, Sim. E eu não entendia que nada disso. E um dia, brigando com o Fábio lá em casa, o Fábio, Tati, não é possível, porque a gente não consegue conversar, a gente não consegue se comunicar, não existe nada. Dele, vamos marcar uma consulta no psiquiatra. Só que eu acho que eu tava tão cansada, então não tive essa sensação de Sim. Mas, tipo, cara, vamos, porque eu já tava cansada de me sentir daquele jeito o tempo inteiro. Eu até falei pra Rá que a sensação que eu tinha, e gente, né, voltando, só um disclaimer, não somos médicas, estamos falando que a gente sentiu. Isso que a gente também tá até vendo, né? Que o sintoma de depressivo pra uma pessoa pode ser completamente diferente do que eu senti. Por isso que é importante, qualquer coisa que esteja sentindo que é fora do normal, procurar ajuda profissional. Seus amigos, sua família, tudo é muito legal, gente. Mas não é profissional. Mas não é profissional. Como eu tô falando, o que eu identifico hoje e como eu tentei, dentro da minha lógica, desmiuçar o que é hipomania. O high, né? Como eu tô alta. Eu tentei desmiuçar para que a pessoa entenda. Porque quando eu lia quando alguém explicava sobre... mas porque você está muito acima. O que é esse muito acima? O que é tá muito acima para você? Exato. Porque pode ser diferente pro teu vizinho. Exatamente. E que pode ser diferente pra Bela. Total. Então, a ideia disso aqui não é isso. Nem pra virar muro de lamentação. Nem pra diagnosticar. Não, vocês não... mas eu sinto isso também. Então, se tu tá na dúvida, vai procurar um sinal de neuropsicólogo. Exato. Vai procurar um psiquiatra. Muito difícil, que eu acredito que tanto pra mim foi, como eu já falei, assumir que eu tenho um transtorno mental. Transtorno de humor, no meu caso, né? Péssimo e pra humor. ti, exato. E pra ti, também acredito que foi muito difícil essa questão de assumir mesmo, né? De dizer assim, não assumir, mas como tu falou, tu não sabia que tinha, mas beleza, e agora o que eu faço? É que eu não fiquei com medo de assumir, mas veio muito a sensação de fracasso. Isso. Fracassei. Porque ainda tinha aquele negócio, né? Sei lá, eu lembro quando eu era... Sei lá, tinha 20 anos atrás. Mas que, tipo, gente, terapia é coisa de gente maluca, Total. É de gente fraca, é de gente que não consegue... Ainda existe muito isso, né? Sim. É de gente que não consegue lidar com os próprios problemas. E não tem nada a ver. Então, vendo daquela minha criação, das coisas que eu ouvia, quando eu vi que eu tive, tipo, cara, que merda. Ou agora também, né? Coisa que também aí... Não vamos falar de política, mas vamos falar... Mas que muita gente também tá falando assim, não, é falta de religião, é falta de Jesus no coração. Tipo, gente, pelo amor de Deus. Não. Né? Não Aquele negócio, a pessoa perdeu uma perna, um braço, você não vai falar assim, querida, abre a janela. Hora que ou uma só lagartixa vai nascer de ou novo. hora que vai resolver, tipo, gente, você precisa de ajuda médica. Sim, E aí, não sei se eu vou dar um spoiler de um tema que eu quero muito falar, mas é aquele negócio, a religião, ela ajuda, mas eu acredito também que a ciência, ela é uma forma
eu não sei como melhor colocar, mas sei lá, da divindade. Mas sim, tipo, a gente tá estudando e se a gente consegue fazer essas coisas, e você é cristão, se você acredita em alguma outra força, a gente tem essas faculdades mentais pra conseguir estudar, entender e avançar. E ir atrás de tratamento. Exatamente. Mas porque a gente começa Deus, a chover. na sua benevolência, pode te curar, é exatamente aí que ele tá. Uhum. Dando massa cinzenta, como mesmo tu diz, Sim. pra um profissional poder te tratar. É aí que tá Deus. nesse ponto, Exato. né? Aí vem aquele meme lá, né, do cara se afogando com barco, meu Deus, me ajuda. Aí passa, tipo, 15 barcos diferentes, o cara morre e chega no céu e fala assim, mas o senhor não vem me salvar. Caraca, amigo, te mandei 15 peão diferente lá pra te ajudar. Trouxa. E aí a pessoa ainda, tipo, fica esperando aquele milagre, os anjos do céu. Tipo, concordo, Deus tá aí. Mas a gente começa a chover no molhado, eu não consigo, amiga. Eu fico tentando tirar a religião, mas a gente tem que... difícil, tá? Várias coisas sendo... Então, tô num momento, gente, de ebulição interna. Mas eu acho que aí também a gente já tá encaminhando pro final. O mais importante de falar, pelo menos o que eu penso, é que a vida melhora muito depois do diagnóstico. A gente consegue... É isso, né? Pontuar o que acontece. E para quem quer, para quem tem vontade de melhorar. E aí, também, vamos aqui, né? Alto do nosso privilégio de poder viver num lugar seguro. Então, eu não tenho essa preocupação. Alto do meu privilégio de poder fazer terapia toda semana. Tô falando desse lugar, né? Mas... trazer o diagnóstico à tona traz melhora pra tua vida no geral. E eu queria só falar aí, pra gente fechar, o lance da minha terapia, que eu já estava em terapia. Eu já estava fazendo terapia com uma profissional no Brasil, porque aqui, como a Rafa falou, né, eu não sei onde você mora, né, que país que você tá, como é que eles encaram isso, mas eu tava pensando, nossa, mas tem barreira cultural, então vou fazer com uma pessoa no Brasil. E eu tava 2 anos já com essa pessoa. E aí eu me senti completamente traída, porque essa pessoa, essa profissional, nunca levantou. Eu lembro que ela falava que ela gostava de ver o podcast, não sei se você tá assistindo, mas assim, eu dei um ghost nela, porque quando eu fui pra psiquiatra aqui, a psiquiatra, ela falou assim, foi meia sessão. E ela falou assim, olha, Tati, você... Porque eles são diretos aqui, né? Ela falou assim, então, Tati, você está num quadro depressivo severo. Você não está caminhando para isso, você já está lá. E aí, fisicamente e emocionalmente, o que eu sentia, parecia que eu tava, isso eu falei pra Rá, parecia que eu tava num pântano, sabe? Tipo areia movediça, que eu não conseguia me mexer. E se eu tentava me mexer, se eu tentava fazer qualquer outra coisa, parecia que eu ia caindo mais. Sim, então, tipo, frustrante. Então eu só não queria me mexer. Tipo, gente, ninguém fala comigo, ninguém me mexe, porque eu vou morrer aqui. Sim. Então tinha aquelas... É sufocante, é um negócio sufocante. E aí o lance das drogas também, aí também parte de como você quer se esse for um caminho, uma opção. Mas assim, eu estava tão cansada que quando ela falou assim, eu queria saber como é que você é com drogas, com medicamento, falou assim, cara, se tiver alguma... Eu lembro que eu até brinquei com a médica, falei assim, cara, se tiver alguma coisa que você consiga colocar na veia, tá aqui, Exatamente. Coloca agora, porque eu estou cansada de me sentir assim. Porque a gente foi entender depois, até com consultas que eu fiz com a psiquiatra aqui, a gente foi entender que começou como um baby blues com a Mia. E as meninas, elas têm 2 anos e meio de diferença. Então, assim, começou num baby blues da Mia, não tratei. Aí eu achei que tive uma melhora, aí engravidei de novo, baby blues da Liz e aí depois depressão. Então, assim, foi um negócio, foi uma bola de neve, foi caindo. E mesmo no processo de terapia com essa profissional, depois eu falei com uma amiga, que também se tratava com essa mesma psicóloga no Brasil. Ela falou assim, ela não te receitou porque ela é contra. Foda-se. O problema é dela. Por isso que eu tive essa sensação de traição. Sim. Você é contra. Eu não tava nem ciente, porque é o que você falou, cara, será que eu podia ter prejudicado menos a minha família? Porque, tipo, também eu não espanquei as meninas, mas eu já dei tapa na bunda. Sim.
Gritei, feito uma maluca. Você vai entrar nessa banheira agora! Tipo, gente, sei lá, isso com uma criança de 3 anos. Sim. Tipo, e aí eu até tava falando com a Raia agora, gente, até me perdi se eu falei isso aqui ou se eu falei fora da gravação ou não. Que uma mulher no Facebook, ela tá... Ah, não, foi no começo. Foi no começo que tu introduziu. Que ela falou assim, eu estou me transformando em um monstro. Uhum. E eu me senti... Gente, parecia o relato, meu relato. Porque eu me senti um monstro, tipo, cara, uma criança, Tatiana, sua maluca. E aí parecia, tipo, com transtorno de personalidade. Eu vou começar a me diagnosticar várias coisas aqui. Mas, tipo, que outras vozes na minha cabeça, tipo, Tatiana, para! Outra assim, respira! Mas eu não conseguia, parecia que tinha um vulcão dentro. Sim. E aí, a minha sensação de traição foi justamente, tipo, por que essa FDP... Ai, nem sei se ela vai assistir o podcast ou não. Mas assim, me deu uma revolta tão grande. Por que ela não me deu como uma opção, cara? Eu fiquei, tipo, mais 2 anos sofrendo, me sentindo um cocôzão nesse pântano maldito. Que eu não... Cara, olha, ela pode até me falar, que eu não acho que seria o ideal, né? Mas ela pode até me falar a posição dela. Olha, eu sou contra, mas existe isso, isso e isso. Como certeza. Que você quer fazer o seu certeza. Tratamento? É assim então, que teria eu fiquei que ser. Putaça. Então, assim, se você acha que pode ser outra coisa, consulta mais de um profissional. Ainda mais porque essas coisas, como a gente falou, são coisas ainda muito subjetivas. É. E depende de onde tu tá... Porque cada como é que lugar, a pessoa vai entender aquilo? Cada lugar lida, principalmente na Europa, é diferente. E, enfim, no Brasil eu acho que a gente tem mais ferramenta e a gente se preocupa mais. Ou pelo menos a gente é mais empático, a gente é mais sensível. Mas não deixa de buscar ajuda. Eu já falei num atrás ou 2 atrás, sobre o CAPS na tua cidade. Você tá falando do Brasil. Tem consulta... como é que fala? Social. Então, tu consegue preços melhores. Com preços mais competitivos, entende? né? Não é nem competitivo, é mais barato mesmo. Tem alguns sites também que psicólogos vão se cadastrando. Outra coisa, poxa, tava legal minha terapia, hoje não tá mais. Como ela falou, troca. Terapia é igual um relacionamento, é igual um namoro. Tem que tá bom pros dois. Sim. Se não tá bom pra ti, se tu sente medo de falar de alguma coisa, se tu tem insegurança... Bom, processos terapêuticos também, né? Mas, tipo assim, tu já falou sobre aquele tema e a pessoa reagiu de uma forma que te deixou mal. Não mal que tu precisa melhorar. Mal de te ofender, de... Troca. Sim, pode passar total. Por 10 terapeutas. Testar, assim como a gente faz com remédio. Exato. E ainda mais como é um relacionamento, não é só quando você vai num clínico geral e ele te faz um raio-x, ó. Realmente você quebrou a perna. Não. Como não é uma coisa tão objetiva, testa. Vá com mais de um profissional. Sei lá, se não tá dando liga ali química... Cara, eu lembro que pra escolher essa, eu falei com outras 3. Sim. E eu falei assim, naquele momento ela parecia ser legal, só que teve esse momento pra mim que não foi bacana. Mas enfim, eu acho que fica o alerta, realmente. E a gente quer saber também, de que país você tá vendo a gente... Como é que é a saúde mental e se tu já passou por alguma coisa semelhante, como tu te sente em relação a isso, se tu tem algum transtorno, né? Como foi o processo pra você. E se vocês quiserem, a gente tem o nosso e-mail também, temos Instagram, pode mandar DM, e-mail, mesmo comentário no Spotify, comentário no YouTube, que a gente lê, e a gente quer trazer também vocês mais pra cá. Exato. Então vocês estão vendo, sei lá, pela 14ª vez a gente tá num cenário diferente. A gente tem uma televisão agora. E se você tá ouvindo só no áudio, temos uma televisão agora. Mas o intuito aqui também, que a gente tá pensando, a gente sempre trouxe convidados, e vamos continuar trazendo convidados, que eu acho legal, que uma hora acho que deve encher o saco de só ouvir eu e a Raquel falando. Exato. Mas é que para trazer justamente pontos de vista diferentes, vivências profissionais diferentes. Então assim, como a gente está em Tallinn, a gente traz as pessoas que estão aqui. Porém, agora que a gente tem a televisão aqui, a gente pode fazer Zoom com vocês, onde quer que vocês estejam. Sim. É só a gente ver a questão do fuso. Mas a gente consegue ter pessoas... Porque Tallinn, se a gente ficar só aqui, a gente não quer falar com brasileiros em Tallinn, brasileiros na Estônia. A gente quer falar com
com brasileiros pelo mundo, porque tem muita gente por aí Sim. que eu acho que pode se identificar com o nosso conteúdo e que também tem coisa pra agregar pra gente. Uhum. Experiências, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, é isso. Continuamos tentando. Dessa vez eu A acredito gente vai que manter a Raquel medicada. Eu continuo lutando, a gente vai conseguir. Mas também isso não me define. Isso não te define. Se de fato tu tem alguma questão psiquiátrica, é só um meio. Descobrir isso é só um meio de a gente melhorar. Uhum. É isso que é basicamente ir buscar um diagnóstico, né, amiga? Sim, sim. Não, é que até falar, eu até brinquei aqui da Raquel medicada, mas, por exemplo, no meu caso, eu tomei antidepressivo durante 2 anos e também testei 2 medicamentos diferentes, porque o primeiro estava muito esquisito. E faz 1 ano. Faz 1 ano que eu tô sem antidepressivo. Que bom. Mas é A o tua lance. rotina mudou. Mas é o lance da responsabilidade. O que eu estou fazendo por mim fisicamente? Voltei pra academia, levantando peso, comendo melhor, tendo uma rotina mais estruturada, estruturando melhor também a rotina das crianças. Então, assim, eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Mas ali, sempre em alerta. Sim. Porque uma vez que você cai, assim como você falou com a Bela, pode ser que ela esteja desenvolvendo a bipolaridade, o alerta ali tá sempre. Porque uma vez que você cai, eles falam que depois se torna uma doença crônica, né? Que você não vai sarar. No né? caso Não da vai bipolaridade, não tem tratamento de cura. O tratamento é medicamentoso pro resto da vida. Tem que ter rotina, por isso que eu falei lá das minhas listas. Eu sei que eu deveria fazer muito mais coisas sobre exercício físico. Sono, pra mim, é um problema gravíssimo. Enfim, são várias questões. Então, vai atrás de tratamento para que a tua vida possa melhorar. Mas se responsabilize também pelo que tu precisa fazer para melhorar. Eu acho que todo o teu redor agradece e tu mesmo vai estar muito melhor para poder viver esse mundo louco. Mas é isso, gente. Estamos à disposição para ouvir relatos, histórias, desabafos e feedback também. E feedback. Então, falem pra gente o que vocês acham e vamos trazer conteúdo bacana aí nos próximos. E é nóis, amiga. Sugestão de tema, enfim. Gente, até breve. Tamo junto. É isso. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. É isso. Vai que não gravou. Ai, tomar no seu